Não se nasce mulher, torna-se. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, meu querido Paulo. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo Hora da Coruja. Hoje a gente vai falar sobre o assunto mais especial que existe da filosofia, que eu sei que é o seu assunto preferido, seja em filosofia, seja na vida, seja nas artes, seja no que for. Hoje nós vamos conversar sobre as mulheres. Mulheres. Eis aí uma coisa que eu não consigo deixar de gostar. Exatamente. Mesmo com toda essa tendência de deixar de gostar de mulher, eu não consigo. Não foi o caso, o seu caso ainda, né? Não foi. Tô que nem o Maduro. O Maduro, candidato à presidência na Venezuela, que o Chávez deixou, ele começou um discurso lá dizendo, eu gosto de mulher. Bom, é começar o discurso. Insinuando que o outro não gosta. Bom, mas isso é comum. É comum. Mas a filosofia... Não, mas é interessante que isso, falando sobre mulheres... a filosofia parece, aparentemente, não gostaria muito de mulheres, não é verdade? Aparentemente. E é por isso que teve o Dia Internacional da Mulher e eu decidi que a gente devia fazer um programa sobre mulher. Não sobre feminismo, mas sobre mulheres na filosofia. Mas você começou o programa com uma frase que eu não esperava. Por quê? Porque essa frase teve muita importância histórica da Simone de Beauvoir. E depois virou uma babaquice, porque começou a virar uma frase que um monte de gente pegou para falar abobrinha, né? Na internet, mesmo na televisão, e essa ideia que não tem absolutamente nada a ver com a frase, porque a frase é existencialista. É existencialista. Não é que você vai se tornar mulher porque você vai, digamos assim, ficar mais velha, ou a história vai fazer com que você se torne mulher, ou tem a ver com o feminino. Não é nada disso. Não é nada disso. A frase tem a ver com a ideia de projeto existencial, projeto sartreano. Escolher aquilo que você quer ser, né? Dentro da ideia de liberdade do Sartre, né? Você é livre para ser aquilo que você quer ser. Né? E ela transpõe esta ideia sartreana para o feminino, né? Não tem a ver com a evolução da pessoa, né? Tem a ver com a ideia de liberdade de escolha. Você sabe que eu acho que mais do que o masculino, a mulher tá mais ligada com essa liberdade de escolha. Sim. Né? Mas você sabe para ser mulher, realmente, você não nasce mulher, você tem que se tornar mulher. Isso é verdade, porque... E é feito com escolhas ao longo da... É muito diferente do processo pelo qual o homem passa. Sim, mas exatamente, porque veja, nós não tem sentido um programa do Hora da Coruja, um programa sobre os homens. Exatamente. Né? Então, isso faz com que a mulher seja aquilo que a Simone disse, né, em título de livro, né, o segundo sexo. A mulher sempre vai ser o segundo sexo, mesmo quando tiver todas as igualdades. Por quê? Porque o homem se tornou genérico e a mulher é vista como o elemento não genérico, ela é o particular. E por mais que a gente crie situações igualitárias, esta alteração dificilmente a gente vai romper. A ideia de que nós estamos dentro de alguma coisa que é criada, né? que é gerada dentro de circunstâncias históricas, enquanto que o homem é natural. O homem é fruto da natureza. Inclusive, quando se começa a filosofia com o mito da mulher, a primeira mulher que é a Pandora. Não, mas na filosofia... com o mito da Pandora, mas é interessante a mulher trazendo as desgraças para o mundo. Por que tem essa associação, né, da mulher trazendo peste, desgraça, a mulher é a sujeira, a mulher está sempre associada com aquilo que não é da polis, por uma razão filosófica, no campo da filosofia, por uma razão bastante interessante, que tem a ver com a disputa entre os universais e os particulares. E que é a disputa entre o Platão e o Aristóteles também. Você sabe que os universais, para o Platão, eles existem, né, mas você não encontra com eles aqui. Por exemplo, eu encontro com esta caneca, mas eu não encontro com a caneca.
né? Eu encontro com este porta-óculos, mas não encontro com o porta-óculos. Né? Então, eu encontro com os particulares, mas não encontro com os universais. Os particulares estão no mundo, são terrenos, são mundanos. Os universais não são terrenos, não são mundanos, eles estão extramundo, né? Eles são suprassensíveis, digamos assim. Né? Ora, aquilo que não está no mundo, né, não se suja, não se macula, não tem história, não tem geografia. Aquilo que está no mundo tem história, tem geografia, se suja, se macula, se transforma. A mulher está no mundo porque ela é o particular. O homem não está no mundo porque ele é o universal. Então, a sujeira, o pecado, o se enfronhar na geografia, na história, a corrupção, pertence tudo ao campo feminino. Que é o campo do particular. O campo do particular. Então, não é por razões outras que não esta operação, né, intelectual que está presente na filosofia, né, e é, na verdade, a base do começo da metafísica, que essas coisas acabaram se casando com essa divisão de gênero. Você veja que isso também tem fundo religioso, né? Claro, qual? Né? Adão é uma matriz. E Eva não é uma matriz. Exato. Eva é tirada de Adão. Então, Adão é o universal, a matriz. Sabe, por exemplo, as formas filosóficas, por exemplo, por Platão, né? O que dá origem a esta caneca? A caneca. Né? A caneca dá origem a esta caneca. Né? Então, o universal dá origem ao particular. O suprassensível dá origem ao sensível. Então, o genérico dá origem ao particular. É o Adão que dá origem a Eva. Mas é que é interessante. Uma costela do Adão. Mas é interessante que, mesmo tendo todas essas mitologias, e a mulher está sempre ali permeando entre aqui e ali nas histórias, sempre tem o outro lado da história, digamos assim. Parece que a gente não vê a história a partir de um ponto da mulher. Por que eu quero dizer isso? Quando a gente fala da história de Adão e Eva, a gente não costuma remeter ao mito judeu de que existe a Lilith, que é a primeira esposa de Adão, que não se submeteu a Adão porque ela queria trepar por cima, o Adão achou que não estava legal isso, então ela vai lá dar para os diabos, entendeu? Ou ela era o próprio diabo, ou ela vai fazer sexo com o diabo, ela vai morar com os demônios. Exatamente. Né? Outra coisa, a Lilith. O fato histórico fantástico da Grécia, de origem da Grécia, é a Helena de Troia. Helena de Troia. Os gregos não serem gregos, serem helenos. Exatamente, são helenos, quer dizer, de uma mulher. E outra coisa. Que não os pariu. Que não os pariu. Na verdade, ela criou, né, a situação de guerra de Troia e a partir daí eles deixam de ser, né, um povo qualquer para serem os helenos. Né? Ela gera, exatamente, né? Ela gera um povo, ela gera uma cultura. Né? A nossa cultura ocidental a cultura helênica. Depende, né? Vem de uma mulher. Né? Outra coisa que a gente... Aliás, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa uma mulher turca. A gente começa a conversar sobre filosofia. Uma mulher turca do qual não se tem imagem, né? Que ela é tão bela, tão perfeita e maravilhosa que ninguém é capaz nem de reproduzir porque não estaria chegando próximo do que é a Helena. É interessante que a nossa cultura ocidental, né, chamada cultura democrática ocidental, né, seja a matriz dela seja uma turquinha. Uma Helena de Troia. Troia fica no que é hoje a Turquia, né? Ficaria, né? Onde é a Turquia. Mas você está falando... Eu estava falando porque na filosofia, eu acho que tem, na verdade, um grande erro quando começa a se falar de filosofia. Por essa história que quando a gente começa a aprender filosofia historicamente, ou a gente primeiro ouve a história, a gente sempre leva para o lado, olha, tem a Pandora que vem com a desgraça, Helena que provocou uma guerra, as mulheres não eram cidadãs, pô, que merda, a mulher não era nada, né? Pelo contrário, a cultura nossa é uma cultura que depende totalmente de mulher. A nossa cultura foi criada com base nas mulheres, sim, em Pandora, em Helena e nas pitonisas. Não... Se a gente pensar que mas do outro lado também, né? Pelo lado grego, sim, e pelo lado cristão, que se acopla
ao grego, a mesma coisa. Né? O que você tem? Né? Você tem Maria, né, que é a Virgem, né? E você tem essa figura que agora está cada vez mais crescendo e vai crescer cada vez mais, que é a Madalena, né? Que é a prostituta que acaba ganhando a conotação de esposa de Jesus e já corre isso popularmente. Exatamente. Né? Depois do livro O Segredo de... Do Brown. Do Don Brown, está se popularizando essa ideia de que Jesus foi casado e muita gente já não está mais fazendo rosto... É que você sabe, Paulo, eu sei disso porque eu faço aqueles quadrinhos e eu tenho o personagem Madalena e Jesus. Né? E eu percebo que tem uma aceitação legal esse personagem. Eu acho que ninguém acharia... ninguém acha errado... E ninguém deixaria de ser cristão se Maria Madalena tivesse sido esposa mesmo de Jesus, se eles tivessem tido filhos. Não, de jeito nenhum, não é uma mudaria questão, nada, não mudaria. pelo contrário. Não mudaria. Pelo contrário, parece até que bom, né? Mas agora, um mito da filosofia que eu quero desmistificar nesse programa, porque eu acho que sempre a gente começa falando errado quando fala de filosofia, é sobre a questão de que mulher não participava de filosofia antiga. Ah, sim. Não estou falando só dos jardins de Epicuro, onde a gente já sabe, a academia de Platão, onde as mulheres participavam, né? Mas por que ficou para a história essa ideia de que as mulheres não tinham voz? Ou seja, as mulheres não escreveram, as mulheres não falavam. Mas escreveram delas. Só que escreveram sobre elas e o mais legal, que eu acho que mesmo quem lê muita filosofia talvez não tenha se tocado, não tenha percebido, por uma cultura besta nossa, uma cultura de erro, uma cultura de preconceito que a gente não lê direito. Quem lê Platão vai poder saber duas coisas. Uma, que Sócrates sabia, sim, alguma coisa. Sócrates sabia uma coisa, que é a arte erótica. É a arte erótica. E que quem ensinou essa arte erótica para Sócrates foi uma mulher. Foram mulheres, né? Foram mulheres. Foram mulheres. Sócrates teve 3 grandes mulheres na vida dele, né? Olha, eu sempre penso assim, que você tem aí a mãe dele, né, que nos manuais de filosofia vem como sendo aquela que deu para ele o método da maêutica. Mas isso não tem a ver, porque na verdade é apenas uma analogia que ele faz, né, em relação ao parir ideias. Isso nem Sócrates isso já é Platão. Né? Mas tem uma importância, né, principalmente para quem aprende filosofia pelos manuais canônicos, né, a história da maêutica e tal, e tem uma importância. Agora, tem mulheres mais importantes do que a própria mãe dele. Né, que uma mulher... Bom, tem a Xantipa, que se não fosse por ela, ele nunca tinha feito filosofia, porque ele teria ficado em casa, né? Ele fala que a Xantipa era tão terrível que não tinha como ele ficar em casa, né? Então ele foi fazer filosofia, foi pra rua. É uma tirada do Nietzsche. É engraçado, né? É engraçado. O Nietzsche fala que a filosofia nasceu por conta da Xantipa, porque a Xantipa tinha um mau gênio tão grande que o Sócrates ia filosofar. Sim. Né? Mas tem a Xantipa, que é uma figura importante. Né? A outra mulher do Sócrates é uma figura obscura, porque não se sabe se ela existiu mesmo ou se não. Né? Sabe-se que ela existiu, mas não sabe se... Não a Diotima. A Diotima é uma outra figura que muitas vezes as pessoas confundem com a mulher do Aristóteles. Sim. Né? É porque existe um período na Grécia onde o Estado pede para que as pessoas desposem mais do que uma mulher, por conta de que as guerras haviam matado os homens, então estava faltando homem. Então isso é provável que o Sócrates tenha feito esse sacrifício pela sociedade, ter 2 esposas, né? Era uma bem mais jovem do que ele. Mas os casos estão todos com a Xantipa, que é tido como uma mulher de higiene difícil. Agora, a Diotima ou a Diotima, conforme a gente possa acentuar aí, as 2 formas são faladas, ela é tida como uma sábia da Mantineia, que previu pragas que iriam ocorrer. Né? Todo mundo aposta que ela é uma figura literária do Platão, ela não tem referência real. Né? Agora, dessas 3 mulheres, existe uma 4ª mulher, esta sim. Ela foi filósofa, ela foi importante e o Sócrates dizia que foi ela que ensinou a ele uma boa parte da arte da retórica, que, se a gente for ver, é mais do que a arte da retórica, é muito próximo do que o próprio Sócrates faz. É muito parecido com o Elencos, com o método com o qual o Sócrates filosofa, que é a aspásia.
esposa do grande Péricles. Mas agora, eu vou te cortar só para voltar um pouco da Diotima. Quando as pessoas falam que talvez a Diotima não existiu, foi uma figura ali que Platão usou, eu gosto de ler filosofia sem preconceito. No seguinte, querendo dizer o seguinte, não acho que é à toa que Platão colocou uma mulher como sendo a pessoa que está ensinando Sócrates, alguma coisa ao Sócrates. Por que uma mulher? Você sabe que eu tenho uma hipótese a respeito disso, né? Você sabe, não sabe? Eu não sei eu sei sua hipótese. Não sei se o chefe cheguei a conversar aqui sobre isso. Eu tenho uma hipótese que é o seguinte, que é por que Sócrates poderia citar... Sócrates não cita nenhum homem. Exatamente. E Platão também não. E é significativa. Não adianta a gente pegar... Numa cultura Platão, masculina... Exatamente, numa cultura masculina. Uma cultura masculina não se cita nenhum homem como tendo ensinado alguma coisa ao Sócrates. É muito significativo. Também não se fala nada de um homem tendo ensinado alguma coisa ao Platão. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai um pouco mais adiante, quando você chega no estoicismo, na cultura helênica, nos estoicos, você tem vários filósofos e você tem um importante, que é o imperador Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele começa as meditações dele citando o que ele aprendeu de cada um das pessoas. E ele só cita homens. O pai dele, o mestre tal, o outro, o general tal, né? E é comum esse tipo de discurso. E esse tipo de discurso na cultura anterior, clássica, também não é estranho. De repente aparece o Platão com o seu personagem Sócrates, e esse personagem não aprende nada de homens. Ele debate com homens, mas ele aprendeu só da mãe, ele aprendeu só da Diótima, ele aprendeu só da Xantipa, negativamente, mas aprendeu, né? E ele aprendeu fundamentalmente da Aspásia. O Ésquines, que tem um livro sobre a Aspásia, que se perdeu, e que a gente sabe, esse Ésquines não é o Ésquines poeta, é um Ésquines socrático aí, amigo do Sócrates. Ele tem um livro sobre essa figura da Aspásia que desposou o Péricles, era uma estrangeira, muito culta, e ela tem um papel aí muito interessante. Eu até trouxe um trecho aqui para a gente ler depois sobre ela. Mas voltando à história da minha hipótese, eu acho o seguinte, eu acho que numa cultura masculina, onde o amor está centrado nessa relação entre homens e não entre homens e mulheres, é fundamental que na hora que você vá dizer aquele que me ensinou, você limpe esta pessoa de relações amorosas. Por quê? Porque o Sócrates tem uma ligação filosófica que começa com uma ligação amorosa todas as vezes que ele vai fazer o debate. Mas seria estranho, né? E nesse caso ele inverte a relação de pederastia. Certo. Né? Por quê? Porque o correto seria na pederastia ele ficar apaixonado pelo garoto. E ocorre o contrário. Ele inverte a relação de pederastia, são os garotos que ficam curiosos por ele e se apaixonam por ele, e aí ele vai trazendo o garoto para as relações eróticas, que são relações filosóficas. Veja que esse processo, o Sócrates é o mestre, e os garotos são os mestrandos, né? Então, essa relação onde você tem o Sócrates como o tipo de professor, ele não pode ser igual à relação que ele teve, né? Porque essa relação erótica. Agora, a relação que ele teve com as mulheres é uma relação onde ele não é o professor. São elas as professoras, elas ensinaram. Então, o que ele faz? Ele retira a possibilidade de serem relações eróticas. Como é ele aprendendo, ele nunca é o efebo. E para não ser o efebo, o que ele faz? Ele tira os homens da jogada, ou seja, nenhum homem me ensinou. Mulheres. Se foram mulheres, não foram relações eróticas. Foram relações de ensinamento. Foram relações de ensinamento estranhas à que eu próprio faço. Elas não estão envolvidas com o Eros. O Eros é alguma coisa do mundo, do mundo natural, da vida grega, onde eu estou inserido. Mas eu não aprendi filosofia no mundo. Eu aprendi com as minhas relações divinas.
E por isso elas são feitas por gente que não entrou em relações eróticas comigo. Não é a mesma relação que eu tenho com os meus alunos. Né? Eu aprendi da fonte direta. Quem é a fonte direta? Quem não se relaciona comigo eroticamente? As mulheres. Né? É como se ele tentasse quebrar o vinho, quebrar o círculo vicioso. Porque senão fica assim. Quem ensinou Platão? Foi Sócrates. Quem ensinou Sócrates? Foi fulano de tal. Quem ensinou fulano de tal? Não, Sócrates quebra com isso. Por quê? Quem ensinou os meus discípulos sou eu através de Eros. Porém, eu fui ensinado não por um professor, eu fui ensinado diretamente pelas relações divinas, onde a carne não está presente. É para não colocar o engano, é para não ter um engano nessas relações. Para não ter o engano. Para não ter o erro. Exatamente. Para não ter a disputa entre verdade e mentira. Exatamente. Né? Então eu aprendi com quem? Com quem não pode se relacionar comigo. Minha mãe, minha esposa, Aspásia, que é a mulher do outro, né? E Diótima, que é uma sábia. Ótimo. 4 mulheres que jamais poderiam se relacionar comigo. Aí você fala assim, mas então é porque, na verdade, o Sócrates só tem relações com homens. Não. Tem uma 5ª mulher na jogada, né? Que é uma prostituta, com o qual o Sócrates também tem uma relação, mas aí ela faz o papel de Efebo. Por quê? Porque ela tenta seduzir ele, e quando ele sai da casa, ela está seduzida por ele. Exatamente. Né? Que é a Teodota. A Teodota. Então, aí mostra bem claramente essa minha hipótese, que a minha hipótese tem a ver. Né? Quando você vai para as mulheres que vão ensinar, as relações são não eróticas. Isso é importante. Por quê? Porque mostra o quê? Sócrates, do mesmo jeito que Platão, vem de uma relação de aprendizado que não é terrena. Né? Então não é à toa que Sócrates, acredite que ele recebeu de fato um recado dos deuses. Exatamente. E não vamos esquecer que esse recado dos deuses que Sócrates recebeu, de que existe alguém mais sábio do que Sócrates. Não. Então foi um recado de uma mulher. Foi um recado de uma mulher. Foi um recado de uma mulher. Um recado de uma pitonisa também. Que ele também levou a sério e foi atrás, começou a filosofia a partir daí. Perfeito. Vou fazer um intervalinho rapidinho, menos de 1 minuto, a gente já está de volta.